Vendas você já perdeu sem nem saber que foi por conta da forma de você falar. Esse é o 20º episódio do Escadas para o Sucesso Podcast. Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Vou apresentar o nosso... Falar aqui. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui no 20º episódio. Ele tem nos abençoado muito. E a Jesus, que é a nossa primeira escada, que só Ele nos leva a Deus. Hoje, vou apresentar o nosso convidado todo especial aqui, Rafael Nepe. Ele já foi vendedor, gerente de vendas, professor e também é ator profissional. Pode parecer uma mistura inusitada, mas tudo isso ajudou a construir o jeito único que ele tem de se comunicar, de se conectar com pessoas e ensinar. Rafael é formado em gastronomia e artes cênicas. E mesmo sendo áreas bem diferentes, essas informações tiveram um papel importante no caminho dele. Hoje, à frente da Inova RN Soluções, ele ajuda empresas e profissionais a venderem melhor, se comunicarem com mais verdade e cuidarem da experiência do cliente de forma mais humana. Fica com a gente, porque esse papo vai trazer muita ideia boa para quem quer crescer nos negócios. Sejam bem-vindos aí. Rafael, Opa. seja muito bem-vindo ao nosso episódio aqui número 20, né? Número 20º. 20, uau. Rapaz, olha que legal, né? Estamos muito felizes aqui com a sua presença, né? Alto impacto, né? Muito obrigado. Cara, A gente, né, nós estamos honrados aqui com a sua presença aqui. Seja bem-vindo. Aldo, antes de mais nada eu queria agradecer, né? Você mencionou Jesus no começo, né? E aí já quase queimei a largada aqui, né? Sorte que a câmera não estava em mim. Mas é curioso quando a gente inicia qualquer coisa na nossa vida, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, isso que eu queria deixar assim, primeira coisa, cara. A gente teve o off ali, você sabe, tá? Não preciso falar aqui. Uhum. Então, é pedir licença para vocês, pro Michael, que tão bem me acolheu, né? E estar aqui é uma honra para mim, porque o Muito trabalho que obrigado. vocês estão fazendo é maravilhoso e eu acho que quem vem aqui tem que realmente ser grato e fazer valer a presença aqui, tá bom? A gratidão é minha de estar aqui. Gratidão é nossa. É um prazer ter você aqui. Uma satisfação enorme. Viu? Muito bem-vindo. Ah, gratidão. Estamos aqui para somar, bicho. Vamos ver o que você tá aprontando para mim aí. Eu acho que tem coisa... Ixi, rapaz, tem uma saia justa aí, hein? Na verdade, assim, eu gostaria que você fizesse assim uma apresentação, né? Sempre daquele jeito nosso jeitão aí, todo especial. E seja bem-vindo e faça a sua apresentação aí da forma que você mais Bom, desejar. eu vou aqui apelar para uma cola, se você me Opa, permite. com certeza. Que eu fiquei imaginando aqui qual seria a melhor forma, né, de iniciar esse bate-papo. E aí eu me faço uma pergunta às vezes, né? Uhum. Às vezes eu fico me perguntando, e se eu tivesse dado ouvidos ao primeiro deboche, ainda lá atrás, quando eu estava ingressando na Faculdade de Artes Cênicas, como eu estaria e quem eu seria hoje? É a pergunta que eu me faço às vezes. E aí, a resposta é mais ou menos assim, Aldo, e a nossa audiência, tá? Hoje, a resposta é ainda mais ampla do que eu poderia imaginar, né? Eu vou tomar a liberdade de ler aqui o texto, que eu escrevi com todo carinho, Fique à vontade, tá bom? por favor. Se eu tivesse dado ouvidos àquele deboche, não teria sufocado apenas o ator, mas também o professor, o líder e o comunicador, como meu pai sempre me disse que eu seria, que nasceriam dele. A Faculdade de Artes Cênicas e o teatro foram o grande pontapé inicial
ali, naquele espaço sagrado de ensaios, eu aprendi a escutar, a entender a alma humana e a contar histórias. Mas mal sabia eu que essa seria a base para absolutamente tudo que viria depois. Aquele sim que eu dei à minha vocação não me abriu apenas as cortinas de um teatro. Ele me colocou diante das câmeras, assim como estou agora. Me deu a cadeira de direção e a caneta do roteirista. Mas a arte de entender pessoas me levou além. Levou-me para a sala de aula, onde a missão passou a ser formar e inspirar outros talentos. E, de forma surpreendente, mostrou-me que liderar uma equipe de vendas é também uma forma de dirigir uma cena. É preciso ter escuta, empatia e saber contar a história que conecta e move as pessoas para um objetivo em comum. De ator a professor, de diretor a líder. Mas cada capítulo aparentemente distinto foi construído com as ferramentas que a arte me deu. Aquele jovem, que um dia foi alvo de zombaria, ficaria chocado ao ver como aquele seu ato de teimosia construiu pontes para mundos tão diferentes e ainda assim tão conectados. Este sou eu, meu amigo Aldo. Opa, seja muito bem-vindo. Maravilha. Rapaz, Eu gosto de é escrever. um texto de alto impacto, né? Muito interessante. Exato. Alto né? impacto. É Alto sobre impacto isso. e assim a gente já abre com... Olha, muito obrigado. Imagina, por ter eu que agradeço. ter escrito isso aí em função do nosso acontecimento aqui. Sim, porque né? veja, Da nossa presença. quando a gente recebe uma oportunidade da vida, muitas pessoas, elas não entendem que essa oportunidade pode ser um divisor de águas. Na minha vida, eu sempre tentei trazer para minha trajetória, olha, vai acontecer tal coisa. Como que eu posso fazer essa tal coisa me ajudar? Ou ser benéfica, né? Como que eu vou deixar uma marca positiva nessa tal coisa que vai acontecer? Porque, igual estar aqui, eu poderia estar aqui tranquilo, de boa, né? Como a gente fala. Vim aqui de calça jeans, né, uma camiseta. Mas não é sobre vestimenta. É sobre o que eu quero... Qual a mensagem que eu quero deixar aqui e qual é a lembrança que você vai ter de mim, que a nossa audiência vai ter de mim, né? A minha esposa que está aqui no estúdio comigo, me acompanhando, que é um prazer ter ela aqui comigo. A Bruna! A Bruna, ela tá ali, sentadinha ali, entendeu? Não tá Seja aparecendo. bem-vinda, Bruna! Talvez seja ela aqui mais pra frente, quem sabe, não sei. Com certeza. Deus que sabe. Certeza. Mas, veja, tudo na minha vida foi assim. Eu sempre fui, Aldo, já fazendo aqui uma pequena confissão pra você. Eu sempre fui meio que a ovelha negra da família. Você já ouviu essa expressão? Já, várias vezes. Sabe, quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei a fita do Rei Leão. Minha mãe me deu aquela fita, primeira versão, tá? Aquela fita que vinha na embalagem verde, bonitona, da Disney. Eu sou um fissurado em Disney. Lindo, hein? O filme... Cara, Rei Leão, pra você ter uma ideia, eu tenho tatuagem do Rei Leão. Olha só braço. que legal. O braço inteiro aqui, tô de blazer, não dá pra ver, mas eu tenho o braço inteiro com a tatuagem do Rei Leão. Eu gosto. Olha só. E aí, com 8 anos, eu brincava no sofá de ser o Rei Leão. Aí eu colocava um cinto assim, eu vou falar isso pra câmera, é bem engraçado, tá? Olha só, olha que bizarro. Eu pegava um cinto do meu pai e eu colocava aqui assim atrás e fazia de rabo do Rei Leão, cara. Olha só. E aí eu ia na geladeira, eu pegava um presunto e fazia... Sabe aquela cena que o Scar pega o ratinho? Sei. Que ele, bem no começo do filme, ele pega o ratinho assim e joga. Fica... Assim. E aí a minha irmã chegava... Que vergonha contar isso ao vivo aqui. Que isso? Olha só, a minha irmã chegava e ela olhava assim... Ah, vamos brincar junto? Tá bom, mas eu sou o Scar. Eu queria sempre ser o Scar.
Por quê? Porque esse cara era o vilão, era aquele que não era compreendido, né? Depois a gente vai descobrir que ele é um péssimo irmão, né? Vamos combinar. Mas enfim, essa é a minha história. Com 8 anos já subindo no sofá, interpretando. Olha, E eu tenho algumas fotos, eu acabei não achando, podia ter trazido aqui. Eu tô assim com uma coroinha assim na cabeça, com uma espadinha assim, já brincando de super-herói. Já querendo ser sabe? Era todo performático. A minha mãe, lá internamente em casa, a gente chama a minha mãe de Drama Queen. Sabe? A rainha do drama. E aí isso veio pra mim, né? Lógico. Então tudo na minha vida foi assim, com muito drama. Sabe? Bati o dedinho na quina, ai meu dedinho, meu Deus. Eu fazia um carnaval. Então, a veia cênica, né? Latente, que é... Não tem o que fazer, cara. Eu sou assim. Acho que eu vou morrer assim, Aldo. Ué, mas essa é a sua identidade. É. Né? Você mesmo. Então, é maravilhoso. Que bom. E como foi assim que você, aí, né, sabendo desse da sua personalidade aí você decidiu a fazer artes cênicas, foi isso? Vamos lá. Veja só, eu vou tentar resumir porque a história é longa, tá? Vamos lá, aqui é a sua casa, entendeu? Aqui é sua história, né? Né? Porque assim, ó, a gente fala das artes cênicas. Por que de achos, né, eu resolvi fazer artes cênicas? Meu pai, ele fez Senai, seguiu aquele padrãozinho, né? Fez Senai, e aí ele virou técnico lá, ele era da parte de montagem na GM, trabalhou na GM muitos anos. Chegou a dar aula também no Senai. Então ele fez aquela carreira padrão, né? E aí um belo dia, quando ele conheceu minha mãe, casou com a minha mãe, ele tava de saco cheio de trabalhar pros outros. Ele ganhava bem na GM. Você deve imaginar, naquela época, nós estamos falando aí, eu nasci em 90, e ganhava bem. Poderia ter seguido carreira. Igual o avô da minha esposa, por exemplo, que ficou a vida inteira na GM, saiu de lá com um relógio de ouro, com todas as honras, fez fortuna trabalhando na GM. Meu pai podia ter feito a mesma coisa, mas ele não fez. Ele resolveu empreender. Eu tinha acabado de nascer, e meu pai chegou na minha mãe e falou... Ele me conta isso, tá? Pelo amor de Deus, não é Chico Xavier, não. Ele me conta isso. E resolveu largar tudo. Saiu da GM, resolveu empreender. E aí meu avô ajudou a ele nessa época, né? Pai da minha mãe. Então ele teve aí um momento. Eu gosto de falar isso porque isso faz parte da minha história, da minha identidade... E eu não poderia vir aqui e não contar essa história. Perfeito. Não seria justo, né? Perfeito. Porque o que eu tenho hoje de empreendedor em mim, eu aprendi com meu pai. Então. Eu fico... peço desculpas que eu fiquei emocionado. Realmente. Essa é a verdade. A sua verdade, né? A sua história. Emociona. Que maravilha. É a minha verdade, de fato. Tudo isso para contar como que eu cheguei lá, tá? Certo. Mas eu vou chegar lá, prometo. E aí, bom, ele resolve empreender. E tudo bem, foi difícil, muito difícil. Não conseguiu sozinho. Ninguém consegue sozinho. Ninguém consegue sozinho. Essa é a verdade. Verdade. A gente precisa Quem de tudo. falar que consegue sozinho, desculpa, aí é filme da Marvel, né? Pra quem gosta de Marvel aí, tudo bem. Mas na realidade você precisa de ajuda. Com certeza. E tá bom. Nos criou a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova. Com toda a educação, com todos os valores, os princípios, uma formação extremamente amável, uma família bem estruturada, graças a Deus. Deus na jogada, sempre. Família católica, né? Então eu segui aquele caminho do garotinho que é amado pela mãe, que vai para a igreja, que faz a primeira comunhão, que sofre bullying na escola, porque é o filhinho da mamãe, né? E ia bem nas matérias, mas eu nunca fui estudioso, tá? Não se iluda. E aí, tá bom. Chegou na minha adolescência, Aldo, eu tava naquele momento assim, quem sou eu, né? 14 anos. A molecada tudo já meio, com as ideias meio doida. Eu com essa criação, com essa caminhada. Na igreja, me chega um seminarista.
um seminarista diferente, que tinha umas propostas fora do normal. Falei, qual é que era esse cara? Ué, tá... Teatro? Começou a falar de teatro, que ia fazer teatro, que ia fazer uma peça chamada A História de Todos Nós. Falei, nossa, que título da hora! Muito louco esse título aí, hein, bicho? Fala mais. Tá bom. Bom, preciso de... Tava lá no grupo de jovens, esse seminarista chegou. Preciso de atores. Quem aqui do grupo de jovens topa, não sei o quê. Cara, eu não sei o que deu em mim, ó. Aldo, eu não sei o que deu em mim, cara. Eu sei que eu levantei a mão. Eu nem pensei. Tá, você. Eu preciso do José, eu preciso de mais um personagem, que ia ser do começo da peça. Ó, e o José, ele canta, ele declama poesia, ele é o protagonista, junto com Maria, tá? Que a história de todos nós ia desde o começo lá, da humanidade, de Adão e Eva, que eu tinha que entrar com uma folhinha de tapa-sexo, inclusive, morrendo de vergonha. Não vou me aprofundar nisso, porque a minha esposa tá aqui, vou levar bronca. Mas eu tive que entrar com a folhinha aqui, tapa-sexo. E aí, depois eu me tornava José na peça. Claro, vamos separar aqui, personagens, tá bom? Uhum. Então, o mesmo ator, diferentes personagens. Já naquela época. Adolescência. Como eu consegui fazer isso? Eu não faço ideia. Por isso que eu acho que é Deus. Eu era tímido. Eu sofria bullying na escola. Mas, cara, eu fiz aqueles papéis e eu me apaixonei pelo teatro. Cara, olhar nos olhos da plateia, e eu tinha que cantar, e eu tinha que declamar poesia, e aí eu tinha que subir a minha voz, Maria! E era uma coisa mais canastra mesmo. É igreja, né? Uhum. Você não ia fazer imagina, um teatro mais canastra. Pra quem segue aí sabe o que é canastrice, eu vou trazer uma referência. Aquelas novelas mexicanas, aquela coisa ruim de interpretação, sabe? Uhum. Mas tudo bem, não importa. O que importa é que, pra mim, naquele momento, eu tava com a minha verdade em cena. E as pessoas aplaudiam. A gente tá falando de teatro de igreja. As pessoas vão pela emoção, né? Poderia até ter sido uma produção boa. Se tivesse um crítico ali, talvez. Quem sabe? Não sei. Fato é que eu me apaixonei. Então, no final do colégio, entrei pro grupo de teatro da escola. Participei da peça. Depois eu comecei a gravar curtas-metragens com o pessoal de cinema da escola também. Me encantei pelo cinema. E aí, com 17 anos, eu me formo, porque eu entrei mais jovem na escola. Entrei um ano antecipado. Aí eu viro pro meu pai, no último ano do colégio. Meu pai, e aí, Rafa? Então, só lembrando, ele que tinha feito o Senai, trabalhou na GM, abriu uma empresa, né, de eletrometalurgia, materiais elétricos, não sei o quê. Super tradicional, vamos dizer assim. Uhum. Então, pai, agora vai vir vestibular. Ah, tá, você tá ali no teatro. Eu fiz Fundação das Artes, curso técnico de teatro. Ele achou que ia parar por aí. Falei, pai, quero fazer artes cênicas. Quê? Parecia que tinha jogado uma bomba dentro de casa, cara. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Parte técnica, né? Pra quem fez Senai e tudo. Aí a pessoa fala que carreira é carreira... Não, e assim... metalúrgica. Bicho, o meu pai... Mas assim, em nenhum momento meu pai foi aquele pai... Sabe igual você vê em novela? Você não vai fazer isso. Você tem que ser engenheiro. Você tem que ser advogado. Não teve isso, cara. Não. Na verdade, eu não tenho o que reclamar, tá? Todas as cabeçadas que eu cometi na minha vida foi culpa minha. Uhum. Foi tudo culpa minha. Os meus pais me apoiaram em todas as minhas cabeçadas. Eles estavam lá todas as vezes que eu precisei voltar das minhas cabeçadas. Eu não vou entrar no mérito aqui, Aldo, mas imagine você. Eles me apoiam na Faculdade de Artes Cênicas. Eu vou, eu curso, eu me formo. Eu conheço um universo totalmente diferente. Aí o garotinho que sofria bullying na escola, que não sabia nem conversar com uma menina, conhece a faculdade de teatro. Imagina o que eu encontrei. Imagina. Entrou no molho do furacão. E o mundo? Sabe Sodoma e Gomorra? Fazendo referência à Bíblia. Cara, que loucura. Nossa. E aí vai pro mundo, né, bicho? Uhum. Aí eu até os meus 19 para 20 anos, eu trabalhava
na empresa ainda, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Te falei no off lá, né? Que você vai querer ter um carro, então, com 14 anos. Você vai querer ter um carro com 18, tá? Então. Aí eu saio da empresa e vou viver o mundo, cara. Aí vou trilhar meu caminho, vou fazer de tudo. Aí trabalhei como recreador, trabalhei como ator de teatro infantil, trabalhei com publicidade e propaganda, fazendo... Primeiro eu comecei não sendo o cara principal da propaganda. Não, figurante. Passava o dia... Você sabe o que é um figurante, bicho? Você tem noção do que um figurante passa, cara? Não, eu vou contar pra você, olha só. O figurante, vou falar aqui pra você que tá assistindo a gente. O figurante, cara, é a pior do que a barata do estúdio, cara. Os caras te tratam igual merda. Você fica ali, às vezes, Nossa, 12, 14 horas pra gravar. Eles te dão um lanchinho ali. Aí, do nada, vem o cara da produção. Figuração! Aí, você vai lá. Você tem que andar daqui até aqui. Só pra compor cena. Cara, você faz daqui até aqui. De novo, volta. De novo, volta. Pra ganhar 100, 200 conto num dia, sabe? Então, às vezes quando eu falo que eu fiz marketing, propaganda, os caras acham que era o ator principal. Eu fiz 2 propagandas que eu fui ator principal. O resto era só coadjuvante, figuração. É o que pagava minhas contas. Eu ia fazer o quê? Tinha que trabalhar. Lógico. Né? E o teatro infantil foi muito legal também. E, cara, se eu começar a falar aqui, vai faltar espaço aqui no Mas podcast. tem que contar a sua história. Porque, eu fiz muita coisa. Cara, eu fui garçom, trabalhei de garçom. Eu fui garçom uma vez num baile funk, cara. Lá na Zona Norte. Eu tava precisando de uma grana extra. Pintou uma oportunidade. Eu vou te contar 2 casos. Esse é do baile funk e mais um que você vai dar risada. Olha só. Eu fui lá, no meio do baile funk, mas não era esses baile funk de favela. Não, era um baile funk elitizado. Dentro de uma boate, sabe? Aí tinha o camarote em cima, tinha o povão ali embaixo. E o meu papel era chegar ali e servir a galera. Aí você imagina, os caras lá... Só as doidonas lá, os caras tudo no lança-perfume, não sei o quê. E eu com a bandeja lá, igual um louco lá. Nossa, cara, que loucura. Falei, não, isso aqui eu não faço mais, pelo amor de Deus. E uma outra coisa que eu fiz também... Não vai me bater lá em casa, hein? Pelo amor de Deus. Eu era dançarino de velhinha. Sabe aqueles bailes que o pessoal organizava em churrascaria pra terceira idade? E aí tinha um momento do baile que eles chamavam os dançarinos no palco. Então era um grupo de rapazes, eu fazia parte desse grupo. E as senhoras, elas ficavam todas oriçadas, né? Porque a gente fazia um número no palco, dançava lá, depois a gente tinha que descer pra plateia, e aí a gente carregava uma espécie de... Eu não lembro agora se era bexiga que você tinha que ir tirando do bolso. Eu não lembro agora qual era a sistemática de atuação. Mas a senhorinha, ela ia lá no seu bolso, puxava, e aí você tinha que dançar com ela. Aí você ficava, tipo, ali 1, 2 minutos, e era uma lambada, era um negócio swingado, sabe? Você tinha que... E a velhinha ficava doida, bicho. Tinha umas que botava R$ 50 na bunda da gente, assim. Cara, cada história, Aldo do céu. Olha, se eu falar Tipo o aqui... Clube das Mulheres lá, né? mas assim, só que não nesse nível. A gente, tipo... calça social, uma camiseta mais justinha, né? E fazia a alegria Não, mas das senhoras. legal, né? Pô, porque é uma atividade que muito humana, né? Vamos dizer assim, né? Ah, cara, porque não tinha nada muito sexual, entende? Uhum. Mas assim, o pessoal zoava pra caramba. Aquela veia lá quer você, hein? Se você chavecar, você leve. Sabe essa coisa? Ah, meu. Então... E nas minhas andanças foi indo. E o teatro e o cinema e essas coisas sempre, né, na minha veia. Até que aí a gente vai entrar numa outra fase, que foi a fase, né, do precipício, onde eu acabei caindo no precipício. A estatística dos empreendedores, né? Essa, não sei se realmente é isso. Antes de ser empreendedor ainda, tá? Uhum. Porque quando eu falo precipício, eu tô falando por causa desse universo, né? Das artes, você acaba conhecendo muita coisa, você conhece coisa boa e coisa ruim.
Coisa boa e coisa ruim. A tentação fica bom. E aí, às vezes, você acaba indo, cara. Isso não tem jeito. Mas, assim, eu lembro que eu fui empreendedor nessa época quando eu tive um sócio que a gente quis fazer um projeto de uma festa itinerante. Foi a primeira vez que eu quebrei um negócio. Que era... O nome da festa era Lamambembe. A gente queria fazer uma festa diferente, que o pessoal ia chegar, ia ter os caras do circo lá fazendo malabarismo, ia ter os DJs nacionais, a gente queria incentivar a música nacional, e ao mesmo tempo era um incentivo aos artistas para irem lá fazer networking, uma parada desse jeito. Claro que não deu certo, né? Os dois cabeçudos. Ele só queria saber de fazer reunião. E eu punha a mão na massa, mas não foi o suficiente. Quebramos. Infelizmente tem essa... A jogada da verdade, né? É verdade. Eu não tô mentindo, não. Eu tô falando a verdade aqui pra você. Assim, né? Porque assim, muita gente só tem sucesso. Sim, sim. Só tem sucesso. Mas aqui a história é a seguinte, é a verdade, cara. Então... Bom, né? Eu não tô inventando nada, então, é sua história. Então, veja. Aí essa festa fracassou. A segunda vez que eu tentei empreender ainda na área das artes, aí eu já conhecia a minha atual esposa. Certo. E aí a gente tentou fazer a NEP Produções. Pra pegar o sobrenome, né? Uhum. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Experiência zero, achava que ia ser fácil, né? E vamos vender arte. Aí fiz projeto de incentivo à leitura. Fiz um monte de coisa, mas, cara, me frustrei. E aí eu resolvo fazer o quê? Fazer gastronomia. Aldo, vou fazer gastronomia. Eu gostava de cozinhar, cara. Vai que dá certo. Aí, pô, né? Também uma outra habilidade. Com certeza. Fui fazer gastronomia, cara. Então. Entende? Então, aí eu passo a bola pra você, porque, olha, se eu falar aqui vai ser monólogo. E nós não estamos aqui pra ser um monólogo. Não, mas olha só. Bom? Olha só. Você fala assim, mas a gastronomia te ajudou. Ou te ajuda, né? Sem dúvida. Com certeza, porque tudo que nós aprendemos, né, na nossa vida, a gente vai... São experiências fantásticas, né? Por exemplo, você ter um aprendizado e tal. Eu, por exemplo, comecei a estudar, fiz a parte de projetos, né? Fiz o Senai, fiz ETEC, antigamente era ET, né? Isso, Escola Técnica Estadual. Isso. Tá? Fiz a ET, depois fiz engenharia, entendeu? A ET me alavancou, o Senai também, né? Mas, enfim, e depois, cara, eu me vi fazendo curso de decoração. Nossa. Entendeu? Curso de decoração, depois uma série de outros cursos nada a ver, mas que até hoje me ajudam. Né? Então, nossa vida é isso. A sua trajetória, como você disse, história. Exatamente. Então, eu vejo isso como uma coisa brilhante, né? Isso vai agregando valor, né, na sua pessoa. Entendeu? Afinal de contas... Cara, né? Bom... Eu acho o que você mais aprendeu na gastronomia? Fala aí pra mim. Vamos lá. Aí, fala um... Gastronomia. Quando você fala em gastronomia, geralmente, num conceito comum, o pessoal... Até hoje o pessoal me chama de chefe. Algumas pessoas daquela época. Que é uma grande mentira. Porque o conceito da gastronomia, quando você entra, você acha que você vai aprender a cozinhar somente. Eu vou aprender técnicas da gastronomia. Né? Tava em alta naquela época o MasterChef. Tava muito em alta, tava muito nessa época. Ainda tá, mas bem menos, né? Vamos combinar. Naquela época tava nossa, muito. E aí você acha que você vai aprender a cozinhar melhor, você vai virar um chefe. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que não ia ser só isso. Eu tive disciplinas que até hoje me ajudam muito na parte do empreender em si. Que foram quais? Gestão, a parte de logística. Nossa, importante, né? Sim, logística. Precificação, né? Precificação, então, você fazer uma ficha técnica. Ou seja, você vai vender lá, você vai fazer tem um restaurante lá, né? Tem gente que entra para a área da gastronomia, que abre um restaurante, por isso que a maioria quebra. Porque acha que é só ir lá e vai acontecer. Quanto você gasta para produzir esse prato que você está servindo?
Quanto de insumo que vai de cada coisinha? Quanto custa cada... Sabe? E aí eu falei, nossa, cara, que legal. Aí tive aula de projeto. Cara, foi muito 10. Muito 10. Para você ter uma ideia, Rafael, assim, ó, eu já fiz uma consultoria para um restaurante, cara. Né? Como engenheiro, né, tal. Aí o cara falou, e tal, não sei o quê. Putz, cara, eu tô vendo. Aí a gente vai fazendo. É incrível. Eu falei, cara, então, você precisa de um padrão, né? Qual é o padrão? Né? Você tem esse preço aqui, esse seu menu, esse seu cardápio? Como que você chegou nesses números? Preço de mercado, eu comparo lá, tal. Eu falei, cara, tá errado, cara. Entendeu? Mas e aí? Mas você, como que você mede o que você está fazendo? Eu vou fazendo mais ou menos. Falei, cara, não tá errado. Nossa, mais tá ou menos. errado. Você vai ter o resultado mais ou menos. E aí, no final das contas, assim, para resumir, ser rápido, o que acontece, cara? Ele falou, não, a gente ganha dinheiro e tal, não sei o quê. Eu falei, o seu dinheiro sabe tá onde, cara? No estoque que você compra aí, ó. Você compra muito. Entendeu? Tá tudo no seu estoque. Esse dinheiro tá aí, ele não sumiu, não. Tá aí, ó. Entendeu? Você compra demais. Entendeu? E você não tem um fluxo, né, do que você está utilizando e tal. Então tem que tomar mais cuidado. Mas aí a gente começa a falar e ver que a pessoa não quer mudar. Né? É porque não assim, quer colocar, é sabe terrível, né? Sabe o que acontece, Aldo? Tem uma coisa, eu até postei esses dias na minha rede social, um recorte de um vídeo que eu fiz. É só entrar lá que tá lá o vídeo, tá? Que eu falo assim, ó. O primeiro passo para você corrigir um problema é você reconhecer que tem um problema. Exatamente. Tem gente que se engana, né? Tipo assim, cara, que nem veio uma crítica. Olha, você devia melhorar nisso aqui. Igual eu recebi uma paulada lá de um programa que eu participei. Posso citar o nome ou não? Pode. Que é o SOS Empreendedor, né? Também nessa pegada, que é um dos caras que tá lá. Me deu uma paulada lá no programa, que ele falou assim, você tá com uma vestimenta muito mambembe. Você tem que aprender. Não basta ser bom. Tem que parecer bom. Eu falei, cara, entendi. Foi uma crítica. Falei, tá bom. Entendi a crítica. Anotei. Como eu estou hoje aqui, parecendo bom. Se eu sou bom, eu não sei. Mas eu acho que eu estou parecendo bom, pelo menos. Eu anotei a dica. Entendeu? Entendi. Não tô parecendo mambembe. Então, assim, eu acho que às vezes a gente escuta umas pedradas que são necessárias. Mas também você tem que aprender a filtrar. E o que você faz com isso, né? Não pode levar para o lado pessoal. Uma série de outras coisas aí que, por exemplo, estou passando por um problema no momento aí e tal, mas é relacionado ao trabalho, né? Que essa questão de mão de obra que todo mundo sabe, né, que hoje em dia está desafiante, né? A gente passou por um processo de mudança do modelo de negócios, né? E com isso a mão de obra foi embora, a gente desqualificou, né? A gente que assim, o que acontece? Quando a gente fala de qualidade, né? A qualidade não é um diferencial. Você tem que entregar o mínimo necessário. Exato. Entendeu? Então a qualidade já é. Aí, só que tem gente que na cabeça dele ele tem qualidade. E aí ele já acha que aquilo que ele faz naquela qualidade não atende o mercado, mas não atende. E precisa aperfeiçoar, né? E só que assim, o mercado é o seguinte, é cruel, cara. Se ele fala assim, tal, não sei o que, te dá uma pancada, né? Sim. Exatamente o que você está falando. Sim. Dá uma pancada e te tira do mercado naquele negócio e tal. Então você tem que ter cabeça, você tem que ter controle emocional. Sim. E uma série de outras habilidades e conhecimentos e forças, né? Que perseverança, né? Que a gente acabou de falar. Sim, ali, sem dúvida. Né? Para poder continuar no mercado. E assim, cara, beleza, tudo mais tal. Agora, essas críticas, você tem que saber para que ela serve. E outra. E faz a mudança. E outra coisa, você tem que saber também ouvir as críticas das pessoas certas. Tem gente que vai te criticar de graça, só porque quer o teu mal, bicho. Então, e esse é o ponto que você não pode se deixar... Sabe, assim? Porque tem gente que fala porque quer o teu bem. Mas tem gente que fala porque não te suporta. Porque quer ver você fracassar. E aí, se você escutar essa crítica... Na verdade, o certo é você não levar muito a ferro e fogo crítica. Né? Exatamente. Porque tanto a crítica quanto o elogio, às vezes pode te prejudicar. E você falou uma coisa muito importante, Rafael, que é assim, ó. Cara, não aceita a crítica de quem está fazendo menos que você. Certo?
não aceita. Entendeu? Entendeu? Exato. É isso aí. Não aceite crítica de quem faz menos que você. Então, muito Bora lá. legal, muito interessante. Sim. Eu Diga-me, queria te diga-me. fazer uma pergunta aqui, Ai, ó. lá vem. O cara Qual comentou. foi o maior erro de comunicação? Eu tô vendo que você é um exímio comunicador, né? Obrigado. Qual foi o maior erro de comunicação que você já cometeu? Cara. E o que você aprendeu com ele? Vamos lá. Olha só. Entrando já no nosso universo aí. O maior erro de comunicação que eu já cometi foi achar que eu dominava a comunicação. E aí eu descobri que eu não dominava a comunicação. E eu passei uma vergonha, Aldo. Porque assim, quando você acha que você sabe um assunto, e aí vem alguém e te mostra que você não sabe o assunto, você fala, cara, como eu sou arrogante. Como eu sou merda. Eu achei que eu era e eu não sou. Então, esse foi o maior erro que eu cometi. O que eu fiz para corrigir? Eu fui estudar. Eu preciso, já que eu tô falando já que eu acho que eu sei e eu tô vendo que eu não sei, então o mínimo que eu preciso fazer, se eu quiser saber, é ir atrás para saber. Óbvio. Entendeu? E tem gente que acha que sabe. E vende que sabe. É a primeira vez que eu estou me posicionando tão abertamente sobre esse assunto aqui com você. Entende? Olha quanto tempo eu demorei para começar a abrir a boca sobre esse assunto, cara. Eu tive que quebrar a cara, eu tive que me lascar. Mas estamos falando aí de coisa... Ó, eu me formei em artes cênicas em 2010. Fazem Olha, 15 anos. Bastante tempo. 15 anos, cara. É metade praticamente da minha vida. Eu tenho 34. Tá. E agora eu tô abrindo a boca para falar sobre esse assunto. Depois que eu colhi toda uma trajetória, quebrei a cara, fiz coisa errada, fiz coisa certa. Então, acho que agora eu consigo falar sobre isso. Claro, que maravilha. Entendeu? Maravilha. Porque não adianta se você pegar o assunto superficialmente, ainda mais com a inteligência artificial, né? Aí você consegue, né, fazer alguma coisa e mostrar, né? Parecer bom, como você falou. Exato. Parecer Não. bom é perigoso, É né? que assim, Fala a verdade. entenda isso. O que eu tô querendo dizer com parecer bom. Aquela crítica que ele me fez pensar. Quer dizer, eu sou bom, mas eu não tô parecendo. Então, peraí, então tem alguma coisa errada. Então, agora você vai mostrar aí com as suas perguntinhas. Vamos ver se eu vou dar conta de responder essas perguntinhas aí. Cara. Com a sua formação em artes cênicas e gastronomia, influenciou sua forma de se comunicar com clientes e liderar equipes? Como ela influenciou? É isso? Como a sua formação em artes cênicas e gastronomia influenciou a sua forma de se comunicar com clientes e liderar equipes? Vamos lá. As artes cênicas vão te ensinar como ter presença, ou seja, você vai ser notado. Como se comunicar, como falar melhor. Você precisa ser ouvido. E ela vai te ensinar também a escutar. Você precisa escutar. A gastronomia vai te ensinar a como fazer o gerenciamento de tudo isso. Certo. Gestão. E não só gestão de pessoas, mas gestão de você mesmo, que é mais difícil do que gestar de outras pessoas. É mais difícil você fazer a autogestão do que a gestão de outras pessoas. Quando você junta as duas coisas, cara, é uma bomba atômica de prática, de teoria, de técnica, que eu acredito muito mesmo. Até porque se eu não acreditar nisso, ninguém vai acreditar. Eu acho que isso é um diferencial, entende? Entendi. Porque você está juntando dois universos que, teoricamente, não se conversam, mas que, na prática, dá match. É verdade. Entendeu? Concordo 100%. E aí você vai jogar isso para o cliente. Então, você vai saber ouvir o cliente, você vai saber entender o cliente, como que eu vou gerenciar as soluções que eu tenho para te oferecer, qual a melhor forma de te oferecer isso. Será que eu devo escutar mais? Tem vendedor, tem gente que trabalha com vendas, que acha que vendas é vender. E não é. Pasmem, não é. A venda é você conseguir identificar o que o cliente precisa, necessita, e ser um facilitador para que ele tenha acesso àquilo. Ou seja, você não tem que empurrar nada. Você tem que descobrir o que ele precisa.
Então você tem que ouvir mais do que falar. É porque ninguém gosta de ser influenciado, né? Na verdade, ele gosta de comprar de você, não é isso? E aí você, quando facilita esse processo, fica bem legal, né? Olha, eu acho assim, ó. Legal. Ninguém gosta de tirar o dinheiro que está no próprio bolso para colocar no bolso de outra pessoa. A menos que essa outra pessoa tenha gerado em você empatia, respeito, admiração. Você cria uma conectividade com aquela pessoa, uma conexão autêntica, autêntica. Não uma conexão forçada, entende? Que é atrás de um personagem. Não, conexão autêntica, né? E aí você fala, pô, já que eu preciso disso aqui, eu gostei desse cara, eu vou comprar com esse cara. Porque antes de comprar o produto, a pessoa compra o vendedor, entende? Com certeza. Você já não passou por essa experiência? Com certeza. Você vai comprar de quem é bem sucedido, não de quem é mal sucedido. E do que aquela pessoa tem de diferencial em relação a outra, né? Sim. Ou a pessoa, né, no caso, ou a empresa, no caso. É que assim, se você olhar em termos de... É que assim, serviço e produto é diferente, né? Diferente, bem diferente. Principalmente serviço. É. O serviço, isso conta ainda mais. Porque quando você lida com um produto, você até pode ter um relacionamento não tão bom. Uma conexão não tão boa. Mas o produto se vende. Sabe isso? Mas eu acho que o serviço, isso pesa mais. A minha área é serviço. Então. Né? Então, eu acho que o serviço, ele não tem a maquiagem do produto. Então, você representa o serviço, entende? Exatamente. E o produto também ele é tangível, né? Ele É tangível. isso. Você consegue ver, Exato. você consegue palpar ele, né? E tal. Ele tá aqui, ó. Ele tá aí, o produto. Você pode falar, né? É. Que, aliás, acho que agora combina aí, Michael. Aquele vídeo lá, não combina, não? Aquele vídeo lá, sabe? Da caneta? Acho que combina agora, hein? Então, legal. Tem a ver com o produto, né? Tem a ver com o produto, exatamente. Me vende essa caneta. Por quê? Porque se você é um bom vendedor, você consegue me vender essa caneta. É claro. A maioria das pessoas acha que é assim. Um bom vendedor vai vender qualquer produto para qualquer pessoa. Não é assim que funciona. Um bom vendedor vai vender aquilo que a pessoa precisa. Ah, entendi. Então devolve minha caneta. Por quê? Ué, preciso dela. Ótimo. São R$4. Show de bola. Você entendeu, cara? Então, muito bom, muito bom. Bicho, isso aí foi uma sátira, né? Que eu fiz. Eu sou o cara do... Você já percebeu, né? O cara dos Reels, eu apareço lá. Certo. Tem que aparecer, né? Claro. Não é isso? A gente tem que... Como que é? Quem não é chora... É que não chora, não mama, né? Não chora, não mama. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, tem etc. tantos bordões aí, cara. É. Mas veja, o pessoal deve conhecer esse lance da caneta do Jordan, né? Do Jordan lá Gordon Belfort, né? Que é o Lobo de Wall Street. De Wall Street, Aliás, uma referência, assim, não preciso nem falar, né? O cara... Enfim. Master, né? Em vendas. Nossa, o cara tá aqui, né? Um dia a gente chega lá. Então, esse vídeo foi pra mostrar justamente isso. É uma piadinha, né? Quer dizer, vende essa caneta aí pra mim. Aí ele fica parecendo que vai entrar toda uma... E aí, no final das contas, devolve. Não, você precisa. Então tá, então paga. Já que você precisa, tem que pagar. Verdade, com certeza. Maravilha. Ó. Na sua visão, Rafael, o que mais afasta os clientes hoje em dia sem o empreendedor perceber? Sem ele perceber. Cara, na minha visão, falando assim do nosso assunto aqui, da nossa seara aqui, comunicação, né? Tá. Eu acho que o que mais afasta, bicho, é você querer se colocar a mais na frente do cliente. Achar que você é mais importante do que o seu cliente. Tipo assim, sabe aquela venda do ego? O meu serviço é muito top. O meu produto é muito top. Eu sou muito top e eu vou vender isso pra você. Mas, na verdade, quem é o top tem que ser o cliente, entendeu? Para qual dor esse meu serviço, esse meu produto vai resolver para esse cliente? O cliente tem que estar aqui. Você é só... aquilo que eu falei, você é o facilitador. Então, eu acho que o que mais afasta o cliente... Isso é um erro que eu vou assumir para você aqui. Eu cometi várias vezes. Não, eu sou foda. Eu sou foda. Meu produto é foda. Não. Perdão do palavrão. Mas quem tem que ser o cara é o seu cliente. Porque se você... Poxa vida, o que adianta você ter um negócio que você esculpiu, que você fez lá e... Nossa,
Desce até a luzinha do céu, né? Oh, mas se ninguém comprar, bicho, o que adianta? Tá bom, nem adianta você inventar, Ué, né? Não adianta nada. Não funciona, Entendeu? exatamente. Então acho que é isso. Então, Rafael, se você pudesse dar uma dica para qualquer empreendedor que quer vender mais, qual seria? Dica para qualquer empreendedor que quer vender mais. Bom, vai ser bem assustadora essa resposta, eu acho. Opa, é assim que a gente gosta. Você não tem que querer vender. Você tem que querer ajudar, resolver problemas. Quem quer vender, não vende. É isso que eu acho. Ele acaba colocando a vontade dele na frente, Sim. pensando só no dinheiro, né? Ele tá olhando pra você, ele tá vendo um cifrão. É, Você compraria de Aí alguém você que te percebe. olha como cifrão? exatamente. Não compra, Não, cara. de jeito nenhum. E nós temos, assim, por exemplo, percepções, né, que são extrasensoriais. Né? Muitas vezes eu me lidei com isso, que assim, a gente percebe a intenção do cara, né? Sim. Pô, esse cara só está querendo aí me vender esse negócio aí, Uhum. entendeu? Mas na verdade, será que aquele produto dele tem valor mesmo? Então, eles querem empurrar goela abaixo as coisas e não funciona mais. É aquele negócio assim, Odo, você consegue esticar a corda até um certo ponto. Depois, Mas a partir do médio, longo prazo, então, nossa, aí você tá perdido, né? Porque E outra coisa, adianta, vamos supor que você fez a venda, tá? Você fez a venda. Eu sei que não tá no nosso escopo diretamente, Não, mas tem a ver com empreendedorismo. claro. Você fez a venda, tá? Só que você fez a venda dessa forma que você falou aí, empurrada, goela abaixo. Porque, pô, imagina que só você tinha aquela solução e ele precisava, devido à demanda, devido à escassez. A gente pode citar aqui vários gatilhos, Tá. não importa. Mas será que você vai vender de novo? É que tá. E cadê a sua escalabilidade? É, Cadê a recorrência? exatamente. Aí você mata. O que adianta? É. Talvez seja melhor você não vender naquele primeiro momento. E ser honesto com o cliente. Ser honesto, e tal, ser correto. Né? Olha, eu posso te indicar aqui, inclusive. Cara, eu já cheguei a indicar concorrente. Qual o problema? Então, Qual o problema? é muito melhor você indicar um concorrente que às vezes naquele momento ele está um pouco mais preparado, ou tem o tempo, ou uma série de outras coisas. Ou a solução problema? dele é melhor pro seu cliente do que a sua. É. A gente tem que ser humilde nesse sentido. Exatamente, falta Sabe? humildade aí. Entende? Ah. Então, eu acho que é por aí, cara. Não, muito bom. Esse ponto aí, entendeu? Muito bom, perfeito, espetacular, cara. Qual foi o momento que você percebeu que a comunicação era a sua escada de transformação? Minha escada de transformação. Cara, Que a comunicação, né, foi um... sim, a comunicação. Essa eu vou ter que me alongar um pouquinho. Não tem problema, vamos... Mas eu vou tentar ser Vamos lá. breve. Eu já citei lá no começo, né? Daquele texto que eu abri aqui, nosso momento de bate-papo. O meu pai, a vida inteira, eu escutei do meu pai. Filho, você nasceu para ser comunicador. Olha. Você é comunicador. Não, você tem que fazer isso. Cara, ele soltava essas frases assim, mas, cara, muitas vezes eu ouvi isso. Muitas. E eu nunca tinha entendido o que ele estava querendo dizer com essas frases. Sabe quando eu passei a entender? Posso falar mesmo? Pode, claro, deve. Antes de vir pra cá. Tá brincando. Te juro por Deus. Minha esposa tá ali, ó. Fez assim minha cabeça, ó. Aí começou a vir um filme. É isso, comunicação. Por quê? Porque você é isso. É a sua essência. Você é um comunicador. Não existe nada mais autêntico e que vai te passar mais credibilidade do que você ser você. Não adianta querer ficar vestindo uma máscara. Ah, não, eu sou o chefe de cozinha. Ah, não, eu sou o vendedor. Eu sou o ator. Porque quando você fala que você é ator, o pessoal já pensa o quê? Que você vai fazer uma novela famosa, um filme famoso. Verdade. Ah, mas qual série você fez? Não, cara. Eu posso falar disso aqui com você,
tranquilamente. Eu não estou... Claro, eu saí da minha zona de conforto, a gente falou isso lá atrás. Mas eu acho que a comunicação, pra mim, ela já me transformou desde que eu era neném. Mas eu só tomei consciência disso agora. E é com toda a sinceridade que eu te dou essa resposta. Eu não preciso ficar aqui inventando, entendeu? Aham. A gente tá aqui pra ser transparente. É. Até em respeito com a tua audiência. E trabalhar a verdade, né? Ué, não tem máscara. É. Entende? É o Rafael que tá aqui, não é um personagem. Então, cara, é muito importante citar que a minha vinda aqui, pra mim, é um divisor de águas. Eu não tô puxando seu saco nem do Marco, nem do Escada Podcast. Aham. Entendeu? Não, eu não preciso fazer isso. Legal. Eu tô sendo muito sincero. Muito obrigado, cara, pelo depoimento, assim, que é forte pra nós, viu? Isso é muito forte. Em terra onde você dá um depoimento, você escala, não é assim? É. Imagina os verdadeiros, né? Nossa, cara, olha, brilhante, cara. Nem sei te falar, cara, que valor, né? Isso pra nós é valor, entendeu? E principalmente isso para as pessoas que estão vindo aí, né? Que assistem nosso podcast, que tem ali. Nossa, né? Obrigado. Imagina, irmão. Muito obrigado. Cara, o que significa comunicar com verdade para você? Comunicar com verdade. Cara, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que eu tivesse chegado aqui pra gravação e a gente tivesse apenas dado as mãos e viéssemos direto pro estúdio. Com certeza, eu não estaria sendo 100% verdade. Por quê? Porque existiria uma montagem para... Eu estou indo num podcast, então eu tenho que trazer uma personalidade X, Y, Z, que é determinada, você sabe disso, por aí. Mas o que nós fizemos? Houve um momento de integração. E o que você está vendo agora é comunicar com verdade. Por quê? Porque vem de dentro. Não adianta você querer comunicar, cara, só com maquiagem, bicho. Maquiagem, você vai passar um demaquilante e vai sair, cara. Ou se você me fizer uma pergunta um pouquinho mais complexa, eu vou cair vou tropeçar aqui na bola, meu. Não adianta, bicho. Isso não funciona. Funciona pra você fazer pontualmente ou em recortes, mas não funciona a longo prazo. Você tem que ser de verdade, você tem que ser você. Exatamente. Você não é perfeito. Nem eu sou perfeito. Então, pra mim, comunicar de verdade é quando vem de dentro. É quando vem de dentro. Se você tá tendo dúvida pra falar, provavelmente isso tá mais próximo da verdade do que se você não tiver dúvida. Verdade. Muito bom. O que mais atrapalha uma boa venda hoje? Nossa. Acho que eu já te respondi isso no off e eu vou responder de novo. O que mais atrapalha uma venda é você querer fazer a venda. Querer vender, né? Querer Acima vender, de cara. tudo. A gente já falou sobre isso, bicho. Venda não é sobre venda. Não há nada mais irritante do que um vendedor que só vende. Em terra de podcast, em terra de mentoria, em terra de imersões, o conceito básico da venda é você fazer uma venda consultiva. Você tem que entender o seu cliente, as dores do seu cliente, os problemas do seu cliente. Se é que você tem a solução para ele, porque às vezes você não tem. E tá tudo bem. Então. Tem gente que acha que vai empurrar o produto pro cara e eu tenho que bater meta, Existe as armas da persuasão? Existe, eu também li esse livro. Mas até que ponto vale a pena você usar a persuasão? Entende? Eu penso diferente. Se nós estamos falando aqui, né, como a gente conversou já antes, de uma divindade, né, da fé, né, e da esperança no crescimento verdadeiro. E aí, próprio Escadas pro Sucesso podcast aqui é isso. É a gente falar da verdade. Como que a gente vai querer lubridiar alguém? Como que a gente vai querer enganar, né? Porque é isso, né? Sinceramente,
é isso que acontece, né? Por isso que a gente fez essa pergunta, Sim. né? Baseado na verdade do cliente, né? E assim, eu costumo citar, né, o livro do Dale Carnegie, né, que ele fala, Sim. né, Como influenciar amigos, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. né? Que ele fala assim, ó, uma frase que me bate toda hora: ter um interesse sincero na outra pessoa. A gente chama de interesse genuíno. Genuíno. Que é aquilo que vou citar aqui, com licença, o nosso convidado anterior que veio aqui, né? Uhum. Meu colega Renan. Certo. Quando nós nos conhecemos, olha, teve um trecho que ele falou que eu acho que foi da nossa conversa. Eu acho. Renan, se não for, você me perdoa, tá bom? Que ele falou assim, porque quando a gente se conheceu pessoalmente, eu falei pra ele, cara, não vou ser hipócrita com você. Existe um interesse da minha parte em você? Claro que existe, mas eu não estou sendo interesseiro em você. Interesseiro, não. Existe um interesse, é uma troca. Troca. Eu te dou algo, você me dá algo. E juntos crescemos. Isso é valor, isso é o valor e é o crescimento genuíno, é o interesse genuíno. Isso é positivo. E verdadeiro. Não, né? mas o que você pode me dar? Então só vou me relacionar com você porque você pode me dar alguma coisa. Senão, não quero nem saber Isso de não é você. relacionamento, né? Entendeu? E hoje em dia tá assim. Não importa se eu tenho valor, o cara só vai me dar palco ou me dar ouvido se eu tiver algo para oferecer. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês lá fora. O que vocês estão fazendo é fora da curva. Então, gratidão. Muito obrigado. Eu disse que eu ia falar isso quando tivesse a câmera ligada. Eu te falei. Deixa eu ver aqui. Comunicar é escutar com presença? Comunicar é escutar com presença. Sim, claro. Lembra que eu te falei lá no off da intencionalidade? Se você vai comunicar algo, você precisa antes ter escutado todo o ambiente. O que é escutar o ambiente? Porque a comunicação ela acontece de várias formas, né? Você pode falar aqui igual nós estamos falando, você pode escrever, tem o gestual, existe a postura, existe o corpo. Aí a gente vai poder... Nossa, aí se deixar eu falo aqui 2 horas. Tá. Mas antes de você propor a sua comunicação, você precisa entender onde você está entrando. Com quem você vai falar. Para quem você vai falar. Legal. Onde você vai falar. Beleza. Então, como que eu vou emitir essa comunicação? Qual é a melhor forma? Lembra que a gente falou lá atrás? Qual é a melhor forma? Por que eu cheguei antes, cheguei mais arrumado? Qual é a comunicação que eu estou propondo para você? Que eu me importo com você. Então, é a leitura que você faz das minhas ações e isso também é comunicar. Muito legal. Tudo é comunicação. Quem acha que comunicação é só falar e ouvir, está redondamente enganado. Comunicação é tudo. Ok? Nossa, que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Rafael, eu quero que você fale um pouquinho mais, né? Coloque... Ô, Marcos, você pode colocar aquele... Para ele falar de você, da sua mentoria. Sim, claro. Né, Tem um videozinho legal que se ele puder passar também, daquela campanha, sabe? Certo. Não sei se dá tempo. Tá. O problema com obra é terrível, não é verdade? Quantas vezes você já contratou uma empresa que te prometeu entregar em 2 ou 3 meses, mas só te enrolou? Não importa se é elétrica, hidráulica ou pintura então, nem se fala. Agora eu tô com uma pessoa aqui que vai resolver o seu problema. Afinal de contas, o que a PH Imig faz? Fala, Júnior, tudo bom? Fala, Rafa, como que você tá, beleza? Ah, maravilha, melhor agora. Então tá bom. Diz pra gente, o que a PH Imig se diferencia do mercado? Nós somos uma empresa, Rafa, de gerenciamento de obra, né? O problema que você falou aí dos pedreiros, dos eletricistas, é o quê? Porque geralmente as pessoas contratam uma pessoa que faz tudo, a PH Imig não. A gente gerencia todas as obras, nosso eletricista é eletricista, pedreiro é pedreiro, pintor é pintor, telhadista é telhadista, nós temos tudo especializado dentro de uma empresa só. E é assim que a gente trabalha, é assim que faz funcionar e entregar no prazo para os clientes. Mas isso é fantástico. Você viu quanta diferença? Olha, aqui na PH Imig você não vai se arrepender. Eu confio nele. E você? Chama que a gente vai. Então,
bem rapidinho, tá? Essa campanha, tava te contando no off, foi uma campanha que nasceu literalmente, organicamente. Então, eu estive lá com esse cliente, que depois a gente fez uma palestra, fizemos o lançamento do aplicativo dele. É um amigo meu, né? De longa data, já da época de vendedor. E aí, ele me chamou para participar das gravações dos anúncios. Eu comecei a dar alguns pitacos e tal, não sei o que, coisa e vai. Fiz amizade com o pessoal da câmera lá, o pessoal da 19, inclusive, fazendo merchanzinho aqui, com a sua licença. E aí eu falei, cara, tive uma ideia. Se a gente fizer assim, assim, assado. Ah, tá bom, vai lá no ponto. Aí eu vim falando. Improviso. O que me leva para um ponto importante do empreendedorismo. Saber improvisar. Às vezes você não tem a solução pronta. Você tem que saber improvisar, bicho. Porque o improviso ele faz parte do jogo. Por isso que o teatro é tão bom, Aldo. Cara, o improviso na nossa vida de empresário, de empreendedor, é toda hora, cara. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer ali? E a tomada de decisão? Ah, meu Deus. Improviso. Você tá pronto para improvisar? Então, o que é o improviso? No teatro a gente fala que improviso é repertório. Você tem um repertório construído? Você tem clareza desse repertório? Quando usar isso ou usar aquilo? Isso é improviso. Então, é uma forma prática de mostrar aqui para vocês, entendeu? E é uma ferramenta de comunicação poderosíssima. Sem dúvida. Porque, afinal de contas, a gente tá aqui quanto tempo batendo papo e a gente ensaiou tudo que tá aqui? É nada, né? Claro que não, né? Cola aqui, ó. Entendeu? Então, isso é improvisar, cara. Só que não é porque exatamente. você tá improvisando que não vai ser bom, que não vai ter valor para agregar, entende? Então, quando você domina o repertório, né, você consegue entregar, mesmo no improviso. Então, Tá? maravilha, muito bom. Vamos lá, ai meu Deus. Vamos lá. O que vem? É assim, ó, o que eu vejo aqui, tem várias perguntas aqui que gostaria de explorar bastante, mas assim, me fala assim da habilidade, que eu sei assim, cara, você gesticula e tal, você é um comunicador exímio, eu vou falar igual seu pai, Tá né? bom. Você é um comunicador, cara, Tá você bom. é um cara que, né? E me fala assim de um desafio que você conseguiu superar por conta da comunicação. Desafio? Um desafio assim que você falou, puxa vida, né? Teve uma passagem aqui e tal, que se não fosse a minha comunicação não teria vendido, não teria passado por um... Tem algum episódio assim? Olha, eu queria trazer para a pauta dessa conversa a questão da educação. Até porque o que a gente está fazendo aqui tem um viés de capacitação, de educação, não tem? Isso, com certeza. Então, eu queria aproveitar essa pergunta para trazer essa resposta aqui, ó. Um desafio enorme que eu enfrentei, Aldo, foi quando eu era professor da rede pública estadual. E eu tinha que lidar com jovens em uma situação carente, uma situação de vulnerabilidade, tá? E eu tinha que saber lidar com cada indivíduo ali da sala de aula. E eu tinha um objetivo, que era entregar meu conteúdo. Certo. E eu dava aula de artes. Olha a dificuldade, bicho. Num país como o nosso, dentro da comunidade, você tem que falar de artes. Que a maioria das pessoas não acreditam, né? Não acredita. Fala que arte não é profissão, não é quer saber nada. de nada, né? O que se valoriza é matemática, português, geografia, história. Vamos lá, beabá, né? Até biologia já é difícil. Beleza. O poder da comunicação me ajudou a atingir todos aqueles alunos. De qual forma? Com o método de você falar, como conseguir penetrar aquela carapaça daqueles alunos que só de me olhar, eles já queriam me expulsar da sala de aula. Tudo bem, com os catatauzinhos ainda era mais fácil, já envolvia pedagogia, mas e os maiores? E os adolescentes que já têm uma individualidade construída, uma personalidade construída? E aí, como é que você faz? Desafio dos grandes, né? Eu chegava na sala de aula com 23 anos, 24 anos, camarada com 15, 16, ele me olhava quase de cima e embaixo, alguns eram mais altos que eu. Então eu usava ali a comunicação, a persuasão. Eu ia pelas beiradas, como a água, certo? Então acho que esse foi o maior desafio da minha carreira até hoje,
sem dúvida nenhuma, cara. Nossa. Nenhuma. A educação e conseguir fazer aqueles alunos pegarem os livros. Cara, olha, esse assunto até me emociona, porque algumas comunidades eram tão carentes e eu pegava os livros do meu bolso e botava lá, porque a escola não tinha. Eu queria levar para eles literatura de Shakespeare, sabe? Literatura de teatro para incentivar a leitura. E eu consegui fazer algumas turmas pegarem os livros, conseguimos fazer projetos de cinema, de curta-metragem. Quer dizer, eu consegui deixar uma marca positiva nas turmas. Isso para mim é muito, muito legal. E foi graças à comunicação. Olha, que legal. Você tem um programa de mentoria, né? Tenho. Então, Tenho. Me fala um pouco desse teu programa aí. Cara, a minha mentoria, que é o DNA da Palavra, né? Tá. DNA da palavra. Isso, exato. Muito legal, muito legal. Esse nome, bom, nem preciso dizer que o termo DNA vem aí da biologia, né? Certo. E aí eu faço uma menção honrosa à minha querida esposa, que é da área da saúde. Aprendo muito com ela, tá? A gente troca figurinha. E aí eu mesclei DNA com palavra, DNA da palavra. Puf. E aí eu crio essa mentoria que tem a ideia da mentoria é auxiliar qualquer pessoa, seja um empreendedor, seja um líder, seja alguém de vendas, seja um professor, ou até uma pessoa que já trabalha com comunicação e quer melhorar, né? A explorar o seu real potencial. Quantas vezes, Aldo, você já viu um profissional que poderia estar melhor posicionado, poderia estar falando para mais pessoas, impactando mais vidas, e não está fazendo isso pelo simples fato de não dominar a própria comunicação? Então, essa mentoria é para essas pessoas, de uma forma simples, prática, online. Podemos fazer também presencial, a depender caso a caso, onde eu vou entregar toda essa minha bagagem, né? Eu abro a minha caixa de ferramentas e falo como se posicionar, qual gesto usar, como usar as palavras. Tem gente que não sabe nem escrever direito. Isso também é comunicação. É um desafio, né? Cara, você quer um exemplo prático? Se você pegar no seu WhatsApp agora, eu tenho certeza que você vai encontrar algum exemplo de escrita que não está adequada. E que pode, por vezes, ter prejudicado uma negociação. Isso também é comunicação. Então, existe uma questão aí que não há uma devida atenção. E, às vezes, você vai pegar uma mega imersão, esses gurus da comunicação. Eu não sou nenhum guru. Eu só quero passar o que eu aprendi e o que funciona para que você fale e se comunique e se posicione melhor. Só De isso. uma forma simples, direta e Sim. objetiva, né? Como um professor, né? Exato. Com a devida didática que o assunto Certo. merece. Certo. Que veio da raiz, ó, do Senai, cara. Que isso daí tem a ver com o Senai, mesmo você não tendo estudado talvez lá, que tudo se começa assim, começa pequenininho. Começa pelo princípio, né? Pelos detalhes, não é isso? Detalhes. Detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Isso vem da Disney. Muita diferença. Que eu também sou um estudioso do método Disney, né? Então. Que a gente fala de encantamento. Aí, se a gente for abrir aqui tudo, vai faltar tempo, né? Não, maravilha. Mas eu queria, se eu tenho ainda 40 segundos? Tem mais tempo que isso, vai. Tem pode mais falar, que isso. posso. Eu queria deixar uma mensagem. Opa, Se eu puder. a casa é sua, como eu já falei. Tem um texto que eu gosto muito e que eu acho que se é que esse não vai ser o último momento de fala minha, mas eu queria, acho que eu senti vontade de falar agora, então Perfeito. eu vou falar agora, tá bom? Vamos em frente. Eu vou fazer a leitura aqui para você Tá. e para nossa audiência, tá bom? Opa. Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os encrenqueiros, os peixes fora d'água, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não respeitam o status quo. Você pode citá-los, discordar deles, idolatrá-los ou difamá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, pois eles mudam as coisas. Eles empurram a humanidade para o futuro. E enquanto alguns os veem
como loucos, nós os vemos gênios. Porque as pessoas loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as únicas que conseguem. Steve Jobs. Parabéns, gostei, cara. Muito bem. Esse cara, pra Tudo a mim, ver. é uma referência inigualável. Não tinha ouvido esse texto aí, lido ainda, nada igual. Muito legal, muito legal. É um lado empreendedor, né? Essa mensagem aí. Cara, garra, luta, sabe por força. quê? Eu imposto isso na minha voz, realmente, quando eu leio esse texto, porque eu faço uma analogia muito com a minha vida, cara. E sabe de uma coisa, Aldo? As pessoas, elas só vão te respeitar muitas vezes depois que você já construiu alguma coisa, cara. Antes disso, você é o louco, você é o inconsequente, você é o cara que não respeita o status quo, você é o cara que não tá nem aí pra nada, você é o vagabundo. É artista, vive no mundo da lua. Sonhador. É sonhador, sou Sonhador. sim. Sou sonhador, Entendeu? sim. Não é à toa que meu perfil do Instagram tá lá, Rafael Nepe, sonhador resiliente. Aí. Porque é isso que eu sou. Então, Perdão de alterar meu tom de voz. que isso? É aqui que é a verdade. Mas isso também é comunicar. Quando você precisa impostar algo e que o mundo precisa ouvir, às vezes você precisa se exaltar. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Escadas para o Sucesso Podcast. Aqui você vê coisas que você nem acredita. Muito legal. Olha só, essa energia, Rafael, Sim. que você coloca aqui pra gente, ela está me atingindo aqui, ó. Que Do bom. outro lado da mesa. E eu tenho certeza, cara, absoluta, como eu te falei já, você vai brilhar. Oh, glória a Deus. Vai brilhar. Está brilhando, né? Está brilhando. Então, olha só, com todo meu apreço, a minha alma, meu coração aqui, cara, né? Eu digo para você, hoje é um dia que nós estamos comemorando o 20º episódio, né, do Escadas para o Sucesso Podcast. E assim, está sendo um dia diferente dos outros, né? Grandioso, tá? Emocionante, né? Porque assim, ó, e é Deus, cara, na frente. Ele tá nos convidando, né? Nos convidando a transparecer o que é esse podcast. Agora que parece que está nascendo algo diferente aqui. Você sabe, Aldo, que eu vou te falar uma parada que talvez se eu chorar você me perdoe. Eu vou segurar pra não chorar, tá? Não, sem problema, cara. Respeito ao público. Não é respeito. Isso daí é o que é a verdade aqui. Mas Vamos é lá. assim, ó. Não tô defendendo religião, não, tá? Longe disso. Mas às vezes Deus tá tão presente, que ele precisa se fazer transbordar. É isso que Deus quer para nossa vida. Ele quer transbordamento, ele quer abundância, ele quer coisas boas. Mesmo que o cenário esteja horrível à sua volta, mesmo que você tenha sido humilhado, que você tenha sido ofendido, que você tenha sido subjugado, que tenham te difamado, você não pode desistir. Porque um dia alguém vai olhar no teu olho, assim como você olhou no meu olho e falou, você está brilhando e você vai ter palmas e aplausos. Isso é ser empreendedor, isso é ser resiliente, isso, acima de tudo, é ser humano. Isso é ser humano. O resto é conversa. O resto é conversa. O resto é papo. É papo. Olha, porque assim, ó, nesse momento, eu tenho passado também uma certa dificuldade, eu posso falar isso pra você, cara. Tipo assim, sabe quando você vai pra frente, vai, e aí você tá dando o seu melhor, e tá buscando, e tá fazendo, só que tem momentos que parece que você nada, e não sai do lugar, né? E esse é um dos momentos aqui pra nós, né? No caso meu aqui, lá na empresa e tal, né? Mas é o seguinte,
Saiba disso. Você que vai ouvir essa mensagem, você vai saber. Entendeu? Deus está no nosso comando, Sempre. né? Sempre. E ninguém vai nos derrubar, né? Deus seja louvado, cara. Amém. Vamos, eu tenho, assim, um prazer enorme, uma coisa assim, uma energia fantástica que aconteceu aqui, né? É um diferencial, cara, que você colocou, e eu agradeço a Deus pela sua presença. Uau. Você e a sua família, trouxe seus valores, sabe? Os seus anseios, a sua história verdadeira. Verdadeira, que é isso que a gente tem que fazer, cara. Entendeu? Independente de você ter solavanco, de apanhar e tudo mais, nós estamos aqui para aprender e para evoluir, né? Cara, e assim, de coração mesmo, muito obrigado pela sua presença, né? Infelizmente, estamos chegando nesse papo de rolar um pouquinho mais, né? Muito mais, aliás, né? E assim, ó, só quero te falar isso aqui, cara, que essa mensagem vai ficar gravada, tá? Cara, você é um sol que está brilhando. E no fundo, o que eu percebi é o seguinte, você não sabe aonde você vai chegar. Essa é a mensagem Mas Deus sabe. sua, entendeu? Que você estava procurando. Então, é assim, ó, isso aqui está registrado, tá? Aqui no nosso podcast, entendeu? Que isso aqui é muito além do que o que a gente pensa. E assim, ó, agora eu quero que você dê a mensagem aí para a pessoa, cara, que vai comprar a sua consultoria, a sua mentoria, no caso aí e tal, e fale assim, ó, para os novos empreendedores, cara, o que eles podem contar com você, por favor. Ok. Essa é a hora. Aldo, eu tenho profunda gratidão por você, pelo Maicon, pelo espaço aqui do Escadas Podcast. Se eu tenho uma mensagem que eu posso deixar pro nosso amigo empreendedor, para você que vai assistir depois aí, é a seguinte: não desista. Persistência. E isso é lá daquele filme. Eu vou citar aqui porque eu acho que é importante. É do filme lá do Fome de Poder, tá? Persistência supera o talento. Já me disseram muitas vezes, você é talentoso, mas não fizeram nada por mim. Agora, a persistência faz você chegar longe. Eu só tô aqui na sua frente, Aldo, porque eu não desisti. Mesmo quando me fizeram acreditar que eu era um bosta, que eu não valia a raspa do tacho. Então hoje, se eu posso te oferecer uma mentoria, eu tô aqui para ajudar. Eu não quero vender o meu curso aqui, uma mentoria aqui. Eu não tô aqui para isso. As pessoas vão ter acesso ali às minhas redes sociais, vão ter acesso aqui à íntegra desse podcast que eu acho que foi... Para mim, foi... Se para você foi vibrante, você não sabe como foi para mim. É uma realização. Porque não é qualquer um que dá voz para alguém que ainda não tem voz. E isso é louvável. Então, se você me ajudou, eu também quero te ajudar. Contem comigo, tá bom? Maravilha. Faça sua propaganda aí. Onde que a gente encontra você? Bom, lá no Instagram eu tô @rafael.nep, meu sobrenome. Acho que vai aparecer aí na tela, né? Certo. E eu tô no LinkedIn também, Rafael Nep. Tem um canal no YouTube também, Sal da Terra, o Legado. Aí é um outro ponto, né? Forte. Mas é importante falar isso, com certeza. que foi Deus que tocou no meu coração, né? E tenho também o Instagram da Inova RN Soluções, @inova.rn Soluções. Então, eu estou à disposição. Tá bom? Só tenho a agradecer, cara. Muito legal. Escadas para o Sucesso Podcast. Aqui você encontra histórias emocionantes e que, de alguma forma, nós pretendemos que você utilize essas mensagens para inspiração, para crescimento e para conhecimento, né? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e você encontra aqui a gente, siga-nos no Instagram, né? Escadas para o Sucesso Podcast, e se inscreva no YouTube. Por favor, se inscreva no YouTube que a gente está precisando lá. Escadas para o Sucesso Podcast. E até a próxima, e esse foi
20º episódio do nosso querido aqui, Rafael Nepe. Gratidão e até a próxima. Grande abraço. Valeu.